Fala galera do canal Rivazoi Chess, Rivazoi passando aí trazendo para vocês nossa última videoaula sobre as 101 dicas importantes no xadrez. Gente, se você está chegando agora, nunca assistiu o vídeo do nosso canal ou ainda não se inscreveu, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações das próximas videoaulas, curta os vídeos, deixe um comentário e compartilha com teus amigos essa arte poderosa aí do xadrez, tá? Então vamos lá para a nossa última videoaula sobre o tema as 101 dicas importantes. Dica 91. Muitas vitórias estão baseadas no ganho da oposição. Os reis estão em oposição quando se situam numa mesma coluna, numa mesma fila ou numa mesma diagonal, separados apenas por uma casa. A oposição é uma forma de zugzwang na qual o movimento do rei cede passagem para o rei adversário. Dizemos que um lado ganha a oposição quando, ao mover o seu rei, coloca em oposição o rei do inimigo, cabendo a esse último fazer o próximo movimento. Nesse diagrama que nós estamos vendo, o jogador de brancas tem rei e peão contra rei, e a dica para se ganhar esse final realmente é através da oposição. O jogador de brancas jogou o rei na casa E5, e agora o jogador de negras é obrigado a ceder a vantagem de espaço. Independente para onde ele jogar, o rei branco vai entrar na sexta fila, né, e depois o peão vem atrás e ele dá o apoio para fazer a promoção do peão. Dica 92. Finais de bispo de cores opostas geralmente terminam empatado. Embora no meio do jogo os bispos de cores opostas possam representar uma vantagem para o bando ativo, já que o bispo do lado defensor não conseguirá neutralizar a pressão que ele exerce em uma diagonal, nos finais de partida eles tendem a se anular, porque um não consegue atacar os pontos que o outro consegue defender. Então nós vemos aí um final de rei, peões e bispo. Os peões estão iguais, no caso não estão iguais, né? O jogador de brancas tem 5 peões, o de negra tem 4, mas os bispos são de cores opostas. Sendo assim, não tem como vencer essa posição. Essa posição é uma posição de empate, né? Caso os dois jogadores deem os melhores lances na partida. 93. Peões laterais são muito fortes contra cavalos. Devido à sua pouca mobilidade, geralmente os cavalos têm uma grande dificuldade de lutar contra peões passados. Essa dificuldade se acentua quando se trata de peões de torre, porque seus movimentos ficam mais restritos quando estão próximos das laterais. Realmente, um cavalo para lutar contra um peão de torre é muito complicado e é um peão que possivelmente ele vai chegar na oitava fila e se transformar em dama. Então tome cuidado aí com os peões laterais passados, principalmente quando você tiver cavalos. Dica 94. Nos finais, coloque sempre as suas torres ativas. Uma torre ativa é muito mais forte do que uma torre passiva. Em finais de partida, isso às vezes é o suficiente para ganhar a partida. A gente pode ver um final aí agora, onde o jogador de brancas colocou a torre em E7, na sétima fila, e ela está totalmente ativa, tanto para atacar o peão, quanto para defender. Então, é uma dica, finais de torre, ativa tuas torres, coloca a torre na sétima, na oitava, na sexta, em filas, do teu adversário, para que você possa ter poder de fogo, para que você possa ter
iniciativa nos ataques e chegar à vitória. Dica 95, coloque sempre uma torre atrás de um peão passado. As torres se tornam mais ativas quando estão atrás de um peão passado, tanto para apoiar os seus próprios peões, quanto para atacar os peões do adversário. Esse final de torre aí é um final muito forte, né? Onde a torre deve jogar para um e avançar o peão até a 8ª fila, fazendo com que o adversário se defenda e depois ele pode entregar o peão e capturar os peões da outra ala das negras e assim ganhar a partida. Dica 96. O lado que estiver com a qualidade a menos deve evitar a troca da outra torre. Muitas vezes, o meio mais simples para se ganhar um final com qualidade a mais é trocar a outra torre. Geralmente, a peça menor sozinha tem muito menos chances de lutar contra uma torre. Então a gente pode ver aí que o jogador de negras tem torre, bispo e cavalo, e o jogador de brancas tem um pá de torre e um bispo. O jogador de brancas, a gente costuma dizer que ele está com uma vantagem de qualidade. Então, para o jogador de negras, a ideia estratégica para jogar essa posição é não trocar a torre de forma nenhuma. Tá ok? Fica a dica aí. Dica 97. Se você tem maioria, crie um peão passado. Para se criar um peão passado de uma maioria de peões, avance primeiro o peão que não tem opositor em sua coluna. Quando o adversário consegue colocar um peão diante do peão mais avançado, a vantagem do bando que tem a maioria tende a desaparecer, pois os peões laterais ficam sem apoio para avançar. Então é uma dica aí, é a dica do diagrama. O jogador de brancas tem 3 peões contra 2 na ala da dama e ele rapidamente avança o peão, fazendo com que o adversário realize a troca e ele vai forçando a posição até ficar com um peão passado e vencer a partida. Vamos lá, dica 98. Centralize a dama nos finais. Apesar de a dama não poder ficar muito exposta na primeira fase do jogo, depois de trocadas algumas peças, sempre que possível a dama deve ser centralizada. Ocupando uma casa central, a dama adquire o máximo de sua mobilidade, quase a metade do tabuleiro, além de impedir que a dama adversária ocupe as casas mais importantes do tabuleiro. Então, uma dica aí para quando você estiver no meio jogo, para o final, ou até mesmo no final. Pega a tua dama e coloca em uma casa central. Isso vai ativar ela, vai ter muito espaço para jogar, vai ter muita iniciativa. É uma dica muito importante, viu? Dica 99. Sempre espere que o seu adversário faça os melhores lances. Nunca faça um lance na expectativa de que o seu adversário não vai encontrar a resposta mais adequada. Procure sempre fazer lances que melhorem gradativamente a sua posição, mesmo que o seu oponente encontre as melhores respostas. Tem jogador que joga esperando que o adversário erre ou que dê as peças, né? Isso não é uma estratégia de jogo, isso é uma loteria. No xadrez você deve esperar sempre que o seu adversário dê os melhores lances, porque aí você também vai procurar melhorar a sua posição. Se o seu adversário não dá os melhores lances, você deve aproveitar, né, o erro, né, um momento para atacar, uma fraqueza, uma debilidade, uma imprecisão, tudo isso é aproveitado. Mas quando você for jogar xadrez, não esqueça, espere sempre o melhor lance do seu adversário. Dica 100. Nem toda debilidade é ruim.
Todas as debilidades só são relevantes se puderem ser exploradas pelo adversário. Um peão só é fraco se o inimigo consegue capturá-lo. Uma casa só é débil se o inimigo consegue ocupá-la. Então existem situações no tabuleiro que você terá debilidades, mas isso não quer dizer que você está perdido. A não ser que o adversário consiga explorar, né, tomar posse daquela debilidade e levar o jogo dele para a vitória. Mas se ele não tiver como capturar ou ocupar, então essa debilidade ela não é ruim. Mas jogue xadrez para não ter debilidade, e sim explorar as debilidades do seu adversário. E a nossa última dica para encerrar esse estudo sobre os 101 melhores lances, fica a dica aí. Todas as regras foram feitas para serem quebradas. O xadrez não é uma ciência exata, e as dicas e conceitos que foram apresentados aqui não são aplicados em 100% dos casos e nem deve ser seguido cegamente. Uma das grandes diferenças entre um grande mestre e um amador reside em saber quando se deve ou não quebrar, violar os princípios estratégicos básicos do jogo. Em geral, quando dizemos evite avançar os peões que protegem o seu rei, significa evite avançar os peões que protegem o seu rei, a menos que você tenha uma boa razão para fazer o avanço. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa série sobre dicas importantes para jogar xadrez. Espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado. Eu aprendi muito fazendo essas videoaulas para vocês. Vamos procurar botar em prática o que aprendemos, né, nas situações em que nós fomos encontrando durante nossas partidas, né? E sempre lembrando que em algum momento você pode ter uma inspiração e realizar um lance ou até mesmo quebrar as regras que foram ditas aqui até o momento. Um abraço a todos do seu amigo Rivazoi. Te encontro na próxima videoaula, na próxima série. Valeu, valeu, galera. Até a próxima.